Fala, meus amores! Chegou a hora de detonar a banca FCC. Eu tô aqui para lhe ajudar nesse sentido, tá? Vamos embora, vamos resolver muitas questões. A ideia é que a gente resolver o máximo de questões possíveis e durante as questões a gente consegue aprender assuntos ou relembrar assuntos que vocês já estudaram. Fechado? Vamos nessa! Vou colocar aqui na tela para vocês, junto com vocês, nós vamos responder algumas questõezinhas básicas e essas primeiras questões que nós vamos responder é da parte de computação em nuvem, internet, intranet e os conceitos relacionados a isso. Tudo bem? Vamos lá. Primeira questãozinha aqui na tela, responda junto comigo. Questão número 1. Na computação em nuvem, as empresas... Eu vou ficar na tela, deixar a tela cheia, tá? Para facilitar a visualização, porque eu sei que as questões da Fundação Carlos Chagas são muito grandes e praticamente todas elas ocupam quase o slide todo. E se eu não sair da tela, eu vou acabar esquecendo alguma questão, tá? Então, só para lhe adiantar a mente. Então, vai ficar a tela cheia e a gente vai lendo e vai comentando junto, tá bom? Vai ficar assim que vai ficar melhor. Vamos lá. Então, primeira questão. Na computação em nuvem, as empresas podem usar recursos compartilhados. Obviamente é para isso que serve, de computação e armazenamento, ao invés de criar, operar e melhorar a infraestrutura por conta própria. É um modelo que permite os seguintes recursos. Primeiro, é isso que ele quer saber se esses recursos estão corretos ou não, se estão válidos ou não. Fechado? Primeiro, os provedores de serviço em nuvem podem ativar o modelo de pagamento conforme uso, em que os clientes são cobrados com base no tipo de recurso e por uso. Veja lá, isso daqui, como a gente está falando em computação na nuvem, tem a ver com a nuvem, com a internet, isso aqui está relacionado ao que a gente chama de pay-per-use, pague pelo uso, tá? É uma das vantagens da computação em nuvem. Então esse item aqui ele está correto, tá? Item corretíssimo. Vamos continuar. Item 2. Os usuários podem provisionar e liberar recursos sob demanda. Ou seja, quando eu quiser mais, eu contrato mais. Quando eu quiser menos, eu contrato menos. A ideia, isso aqui seria da escalabilidade. Tá? Escalabilidade. Que também está correto. Na computação em nuvem, eu contrato o serviço e eu uso quando eu quiser, tá? 3. O redimensionamento automático para cima ou para baixo é bloqueado por medida de segurança. Essa operação é de responsabilidade exclusiva da contratada. Veja, ele está falando aqui que é bloqueado. E é uma das grandes sacadas de concurso público que eu sempre falo para você. Quando ele diz que não pode, não permite, quando ele fala mal, quando ele diz que aquilo ali é uma coisa ruim, em tarefas muito boas, como a computação em nuvem, que ela vem para ajustar ou melhorar tudo que a gente faz de serviço e recurso computacional, quando ele diz que o redimensionamento automático para cima e para baixo é bloqueado, torna a questão errada. Ou esse item está falso por conta disso. Já o último item, o que a gente tem aqui, os recursos são acessíveis em uma rede com segurança adequada. Perfeito, eu tenho que ter em uma rede, a rede da internet, conectada à minha rede local, pelo menos, ou empresarial, e, obviamente, tem que ter uma segurança adequada. Então, teria que ser 1, 2 e 3 a resposta correta. 1, 2 e 4 a resposta correta. Alternativa correta, letra D de dado. Tranquilidade? Moleza? Aí você lembrou aí dos conceitos básicos da computação na nuvem. A computação na nuvem tem o que a gente chama de mobilidade, que é acessado em qualquer lugar, escalabilidade, elasticidade, pague pelo uso, multiplataforma, compatibilidade. Tudo isso é questão positiva, tá? Quando é que vai ser ruim a nuvem? Quando ele falar que... Ou quando ele disser que você não vai precisar da internet. É mentira, tá falso, tá? Porque a desvantagem é que você precisa ter uma boa internet para o serviço ser bom, tá? É isso. A internet precisa ser boa para o serviço ser bom. É basicamente isso aqui. Vamos seguir, vamos para a próxima questão. Na tela aí para você. Segunda questão, olha o que diz. Um assistente quer navegar no Google Chrome, aí envolvendo a parte de navegadores,
tá? Que são os programas utilizados na internet. Porém, não quer deixar registrado o histórico de navegação, cookies, informações eventualmente informadas em formulários. Ele não quer deixar registrado nada disso. Para isto, ele deve clicar. Veja aí, ó. Um assistente quer navegar no navegador Chrome, porém não quer deixar registrado o histórico de navegação, cookies, informações, nada disso. O que é que você faz? Você já sabe que a resposta tem que ter a ver aqui, ó. A resposta vai ter que ter a ver com a ideia da navegação privada. Cada navegador chama de uma forma diferente. O Mozilla Firefox chama de privativa, o Google Chrome chama de anônima, o Edge chama de private. Então cada um tem um nome específico. No caso do Google, ele chama anônima, tá? Anônima seria a expressão utilizada. E como é que faz para abrir a janela anônima ou navegação anônima? Para fazer isso, vai ser necessário você ou utilizar a tecla de atalho, que é Ctrl Shift N, só o Firefox que é Ctrl Shift P. Os outros são Ctrl Shift N, ou você vai lá na janelinha do Google, onde tem lá aqueles 3 pontinhos lá em cima, ó. Você clica nos 3 pontinhos, que habilita a parte de configurações ou personalizar, e aí você consegue habilitar essa ferramenta chamada janela anônima. Então, vamos ler a questão, que a questão tem que dar isso como resposta, ó. Letra A, você vai nos 3 pontos verticais no canto superior direito, exatamente isso, ó, canto superior direito do navegador, e escolhe nova janela anônima. A resposta já é essa daqui, Acabou a questão, letra A. A letra B fala que você pode ir no corpo da página e escolher não exibir o código-fonte da página. Meu Deus, não tem nada a ver. Corpo da página que ele fala é na exibição da página, tá? Na leitura da página. Você não vai no corpo da página, clica com o botão direito, não é no corpo da página. Ou é tecla de atalho ou é nesses 3 pontinhos aqui. Nos 3 pontos verticais do canto superior direito, até aqui tudo bem, no navegador, ia escolher navegar sem rastros. Não existe o nome dessa ferramenta navegar sem rastro. O nome da ferramenta é navegação ou janela anônima. Lá o nome teria que ser janela anônima, tá bom? E no corpo da página, não é no corpo da página que você vai. Então tá errado. E aqui, como sempre, ficaram aqui, ó, letra A ou letra D. Geralmente, quando as questões são de múltipla escolha, ficam 2 alternativas para você matar, tá? Geralmente é isso. 2 alternativas iguais e 3 diferentes. As 3 diferentes tá tudo errado. E as 2 que são parecidas é onde vai estar a resposta. Geralmente é isso, tá bom? Vamos lá. Próxima questão, questão de número 3, na tela aqui para você. A questão 3 diz o seguinte. Um assistente recebeu um e-mail de um amigo confiável com arquivo executável em anexo. O assistente, vamos lá, detalhe dessa questão. Você recebeu um arquivo executável, é o que a gente chama de arquivo exe, ou arquivo bat, ou arquivo bin, tá? São arquivos que a gente diz que são arquivos executáveis ou programas. Ele vai executar algum código, e toda vez que seu computador vai executar algum código, pode se tornar perigoso, porque existem códigos que a gente chama de maliciosos, que são os malwares. Por isso, quando uma questão estiver relacionada a e-mail e ela mencionar arquivo executável, abra os olhos, filho de Cristo, que isso daqui, ele está dizendo que é algo perigoso, tá? Não é que vai ser vírus, mas que é perigoso e que, em questões de prova, o máximo de cuidado possível, porque pode ser um programa perigoso, malicioso. E é nisso que você vai pensar agora, tá? Vamos pensar que é do mal. Esse meio que um amigo confiável. Meu amigo, quero saber de quem é confiável. Na internet não existe confiável, não. Letra A. Você vai fazer o que se você receber esse e-mail? Vai submetê-lo a um anti-malware confiável antes de executá-lo, a fim de manter a segurança em seu computador. Você passa ele por um antivírus. Pode fazer isso? Pode. Vamos ler o resto, tá? B. Pode executá-lo sem restrições. Filho, se eu estou dizendo que esse arquivo pode ser perigoso, nada de ficar executando sem saber o que é. Se você não sabe o que é, você não pode executar sem restrição. Não, tá? Depois ele diz, porque você conhece a reputação do remetente, foi seu amiguinho que mandou. Amiguinho é o cacete, quantos amigos são hackeados no mundo? Quanta gente é hackeada no mundo?
tá? Então nada de confiar. A internet não é lugar de se confiar em nada nem ninguém. Depois ele fala na letra C, ó. Pode repassar o e-mail a outros amigos no ato do recebimento, porque o e-mail é proveniente de uma fonte segura. Foi um amiguinho que mandou, bora, repasse, meu filho. Filho de Cristo, não vai repassar. Por que não? Porque se é executável, é perigoso. É executável, não manda para ninguém. Letra D diz que você pode executar esses arquivos sempre que tiver seu nome precedido pelo caractere arroba. Tá? Agora deu. Ai. O arquivo não está precedido nunca pelo arroba. Isso é doidice. E a letra E diz a mesma coisa, só que diz assim, ó, quando ele tiver precedido pelo cifrão. Tá? Duas besteiras que ele está falando aqui. Nada de poder executar. Você vai submetê-lo primeiro ao anti-malware, ao antivírus, para ter uma condição um pouquinho melhor de segurança. Não quer dizer que agora está perfeito. Se passou pelo antivírus e não acusou, está perfeito. Não, também não é assim. Mas diminui o risco. Seria isso, diminui o risco. Só, acabou, nada mais. Então, letra A. Cuidado com arquivos que são executáveis. Cuidado com eles. Só isso. Vamos seguir? Próxima questão de número 4 na tela para você. A pergunta é: trabalhando em condições normais de funcionamento e configurações de rede de comunicação, um assistente, ou seja, você percebeu que não podia acessar do computador de sua casa pela internet algumas páginas exclusivas do órgão público que trabalha. Tem algumas páginas que não está abrindo e é do seu serviço público, por serem propositalmente bloqueadas para uso externo. Acesso que ele normalmente realiza quando utiliza os computadores do órgão público. Ou seja, lá no trabalho eu consigo acessar, agora de casa eu não estou conseguindo. Aí a questão, por questões de política organizacional, essa exclusividade se deve ao fato de a organização limitar o acesso a estas páginas. Letra A, aos diretores da organização. Só os diretores vão poder acessar. Fuleiragem. B, ao público não funcionário da organização. Você que é funcionário não consegue acessar. Agora, quem não for funcionário, acessa. Piada. C, a quem tem computador do tipo servidor de arquivos. Você tem um computador específico que é para ficar recebendo arquivos. Aí você pode. Ô, meu filho. D, a intranet corporativa ou aos modems com Wi-Fi corporativos. Resposta dessa questão: obviamente você não está conseguindo acessar porque aquele conteúdo faz parte da intranet corporativa e pela definição proposital foi bloqueado para que só possa ser usado de forma interna, ou seja, dentro da empresa. Dentro da empresa ele pode criar regras de acesso, de quem pode acessar, o que pode acessar, como pode acessar. É basicamente isso daqui. Por isso, a resposta é a letra D. Você está, na verdade, precisando chegar à intranet para acessar aquele conteúdo. Se não tiver na intranet, não acessa aquele conteúdo. É isso, tá bom? E obviamente isso é configurável. Fechado? É configurável, pelo amor de Deus, lembre disso. Internet é público, qualquer um acessa. Intranet é privada, acesso restrito, acesso corporativo. É para quem está dentro da empresa, tá bom? E extranet é um acesso externo para colaboradores, para fornecedores, tá? Aí você vai ter acesso, mas você não tem acesso a todo o conteúdo da empresa. Todo o conteúdo só lá dentro da empresa, que é no que a gente chama de intranet. Para a próxima questão. Questão de número 5 na tela, filho. Bora! Ao entrar em contato com a central de serviços da organização onde trabalha para relatar dificuldades em conectar o computador à internet, o cara está com dificuldade de conectar o computador à internet. O atendente solicitou ao agente administrativo a realização de um procedimento que envolvia a identificação de um computador da rede conhecido como um componente, de rede conhecido como RJ45. O que é RJ45? Letra A. É um conector da extremidade do cabo de rede. B, é o botão usado para reiniciar o roteador. C, é o aparelho que transmite o sinal de internet via wireless. Ou D, é a antena do roteador de internet. O cabo de rede que liga o roteador ao computador. Resposta: o que é RJ45? RJ45 é o nosso conector, é a ponta, é a extremidade do cabo UTP. O nosso cabo de par trançado, o nome do cabo é cabo de par trançado e o nome do conector é Rio de Janeiro 45 graus. RJ45.
Lembra disso daqui para facilitar na hora de responder questões como essa daqui. Molezinha, fácil, 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 é nosso. Tudo nosso, nada deles, pai. Aqui, ó, poderia aparecer esse termo aqui, ó. No padrão Ethernet, existe um conector utilizado nos cabos que é chamado de RJ45 também, tá? Lembre sempre que isso daqui é o nome do conector que você está utilizando nesse cabo. Vou para a próxima questão? Bora! Simbora! Sexta questão na tela. No Microsoft Outlook 2013 em português, após clicar na opção Novo e-mail, aparecerá uma janela para se formular a mensagem a ser enviada. Com a janela de mensagem exibida, pode-se definir, letra A, eu estou clicando para enviar um e-mail, eu cliquei para mandar um e-mail, o que é que vai aparecer? Letra A, regra para ocultar trecho da mensagem, para que de acho você vai mandar uma mensagem se você vai ocultar a mensagem? Filho de Cristo. B, regra para recusa de mensagens indesejadas. Filho, se você está mandando, como é que você vai criar uma regra para recusar a mensagem? Se você que está mandando, você não está recebendo, tá? C, o protocolo usado para envio da mensagem é o POP ou IMAP. Errado. O protocolo utilizado para envio de e-mail é o protocolo chamado SMTP, tá lembrado? Espero que sim. D, o nível de prioridade da mensagem, baixa ou alta, você pode definir. Ou E, o tunelamento FTP para enviar mensagem de forma mais rápida. O protocolo FTP nunca é utilizado em e-mail. Nunca é utilizado em e-mail. Acabou? Resposta. Letra D de dado. Por quê? Por eliminação você chega lá, né? Mas obviamente seria isso. Quando você mandou uma mensagem, você pode definir o nível de prioridade dessa mensagem. Tá bom? Vamos seguir? Próxima questão na tela. Tá entendendo, filho de Cristo? Tá entendendo? Tá, resolve. Ah, meu tio, mas tá difícil. Resolve mais questão. Ah, vou ver se eu não tenho uma técnica, uma tática, um plim-plim-plim, um pó de mico aí pra passar e resolver essa questão bem não. Aí te lascar. Você tá esperando milagre? Não, aqui não é lugar do milagre não. Próxima questão, questão número 7. Em uma instituição, a rede física local de computadores permite acesso a servidores com vários perfis. Contadores, técnicos, recursos humanos, engenheiros, etc. Por questão de segurança, resolveu-se criar redes lógicas agrupando várias máquinas com base nos perfis utilizadores, tá? Essas redes lógicas são denominadas de... Observe que onde é que ele está? Ele está em uma instituição. Lá dentro da instituição, existe cicrano, que eles fazem isso. Existe cicrano, que eles fazem aquilo. Existe fulano, que eles fazem aquilo. Existem várias pessoas de diferentes serviços diferentes. Aí ele fala, ó, por questão de segurança, resolveu-se criar uma rede lógica, agrupando várias máquinas com base nos perfis utilizadores. Ou seja, ele está dizendo assim, opa, vocês vão ficar aqui. O que é que seria isso? O que é que seria isso? Ó, cuidado. PAN, LAN, MAN e WAN. Essas são redes que a gente chama de redes físicas. Abrangência física, tamanho de rede. E o que é que ele quer criar? Uma rede lógica. Então eu vou tirar o WAN, eu vou tirar a SAN, tá? Que seria storage. Aí a gente tem aqui, ó, a VPN, que ela é lógica, VPS vai para desgraça, e a VLANs. Gente, VPN é uma rede virtual, tá? Virtual privada, rede virtual privada. Então aqui é a distância, tá? Tem que ser a distância. Acesso remoto, acesso à distância. E na questão ele está falando aqui, ó, nenhuma instituição, a rede física local do computador, ou seja, lá dentro da empresa. Ele não está falando de fora. Se ele falasse de fora, fulano quer acessar de longe, que ele está na baixa da égua. Ele quer acessar da casa dele um computador que está no trabalho. Ele pode utilizar uma rede lógica chamada VPN. Pode. Só que nesse caso da questão ele está dizendo que o trabalhador está na instituição e ele quer construir uma rede aqui, uma rede lógica, com as máquinas com perfil de utilização. Engenheiros vão ficar aqui, fulano e tal, vão ficar ali, recurso humano é aqui, contador é ali, tá. Então o que ele vai fazer é o que a gente chama de VLAN. VLAN é uma rede local, LAN é uma rede local e o V de início seria virtual.
Virtual. Virtual é o quê, tio? É uma rede lógica. Criar uma rede lógica em uma estrutura física local. O nome disso é VLAN. VLAN. Virtual LAN. Rede virtual local lógica. É isso, ok? Tranquilidades? Bom isso daqui, viu? Uma ótima questão isso daqui. Vou para a próxima. Questão de número 8 na tela para você. Vamos responder junto, venha. No e-mail, ao enviar uma mensagem com o endereço de e-mail de uma pessoa em cópia oculta, que aparece o termo assim, ó, CCO, lembra disso? CCO é com cópia oculta. O que acontece? Letra A. Todos os destinatários da mensagem saberão quem são os demais destinatários. Todos os destinatários saberão quem são uns aos outros? Não. Par e CC conseguem ver uns aos outros, mas CCO está escondido. CCO é com cópia oculta, então quem está em CCO não é visto por ninguém. B. A mensagem só não poderá ser visualizada pelo destinatário que está como cópia oculta. Errado. Se ele é destinatário, ele vai ver a mensagem. Todo mundo vê a mensagem. O que a gente não consegue ver é quem são os destinatários que estão como cópia oculta. C. A mensagem será bloqueada pelo firewall. Vai te catar. D. Todo o conteúdo da mensagem poderá ser lido por quem está na cópia oculta, exceto documentos anexos. Filho, quem está como cópia oculta recebe o e-mail. Se no e-mail tiver anexo, ele lê o anexo. Ele vai receber uma mensagem como qualquer outra. Ele é igual a todo mundo. A diferença é que ninguém está vendo ele. Ele está escondido. Os destinatários visíveis da mensagem não saberão quem estão em cópia oculta. É exatamente isso. Quem está lá nos campos para e quem está no campo CC, que são os destinatários são esses aqui, ó. Os destinatários são quem está no campo para, quem está em CC e quem está em CCO. Quem tem para e CC, eles conseguem se ver. Mas quem está em para e CC não consegue ver quem são os destinatários que estão no campo CCO. Porque quem está em CCO está oculto, tá? Então seria isso daqui. Vamos para a próxima. Próxima questão na tela para você. No Microsoft Outlook 2013 em português, um estagiário recebeu uma mensagem de e-mail que contém um arquivo em anexo. Ele recebeu um e-mail. Se tem um anexo, tem que tomar cuidado. A mensagem foi enviada pelo emissor a todos os estagiários do departamento que estavam em cópia. Se ele, letra A, excluir a mensagem, ocorrerá erro, pois o primeiro é necessário remover o arquivo em anexo. Olha que loucura da gota. Não tem negócio de primeiro tem que excluir o anexo, não. Você pode mandar a mensagem diretamente ser excluída e é óbvio que vai a mensagem completa, vai tanto o texto quanto o anexo. Tá errado o que se diz aí. Vamos mais. B. Responder a mensagem a todos. O arquivo anexo será automaticamente incorporado à resposta. Vamos lá. Quando eu clico em responder e responder para todos, o anexo ele não vai. Tá? A única possibilidade de um anexo ir junto é quando eu clico em encaminhar, tá? Se eu enviei uma mensagem de e-mail e nessa mensagem de e-mail, mandei uma mensagem de e-mail, nessa mensagem de e-mail tinha um arquivo aqui, ó. Esse arquivo, ele só vai ser enviado para outros se eu clicar em encaminhar. Se eu clicar em responder, que vai responder só para quem me mandou. Ou se eu clicar em responder para todos, que vai responder para quem me mandou, para quem estava no campo para quem estava no campo CC. Não vai o anexo, tá? O anexo só vai quando você clica em encaminhar. Então tá errado o que se menciona aqui. Vamos para a próxima. C. Se eu encaminhar a mensagem a outro destinatário, encaminhar, o arquivo não será incorporado automaticamente. Errado, acabei de mencionar. O arquivo será incorporado automaticamente, que quando a gente clica em encaminhar, o arquivo vai, tá bom? Letra D. Responder a mensagem somente para o emissor, tá? Para o remetente. O arquivo anexo não será incorporado automaticamente à resposta. Perfeito. O anexo não vai. Por que não vai? Porque ele só está respondendo. E o anexo só vai quando eu clico em encaminhar. Então tá certo aqui. Mandei a mensagem de volta, respondi para o remetente, para o emissor. Respondi para ele. O anexo não vai. E a letra E fala que quando você vai clicar em compactar e responder. Não existe compactar e responder. Você só responde a mensagem. Não tem compactar e responder. Deixa de loucura, meu. Ora, sai dessa.
Doidice. Vamos para a próxima. Questão de número 10 na tela. Vamos lá, envolvendo a parte de navegadores. Estamos aqui, ó, para acessar a janela a partir da qual é possível alterar as configurações do Firefox, como página inicial, idiomas, fontes, cores, downloads. Digita-se na linha de endereço do navegador o comando. Você está lá dentro do seu navegador, lá na opção que você vai colocar o nome do site. Você não coloca o nome do site, você pode colocar um comando. Aí ele mostra aqui, ó, comando Edit Preferences, Mozilla Config Preferences, About Preferences, Mozilla Edit Preferences, Config Mozilla Firefox. Aí é de lascar, né, pai? Não temos o que fazer a não ser chorar. Vamos chorar para ver se alegra a situação. Não tem condições. Seria a letra C, a alternativa correta. Para alterar configurações do navegador, você vai utilizar o termo About, Preferências. Isso lá dentro do navegador, tá? Se fosse no Google, seria Chrome, aí o termo Settings, que seria configurações. Fechado? É isso. Vou só mais uma. Eita, caramba, isso não é uma questão, não. Isso aqui é uma carta. É uma carta. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos ler essa carta rapidão. Foi solicitado a um estagiário indicar a forma de comunicação que oferecesse mais segurança e privacidade na internet. Ao fazer a pesquisa, ele se deparou com um artigo abaixo. A desgraça quem vai ler esse artigo. Leio nada. O artigo refere-se. Vamos ler as respostas, depois a gente volta para entender e já matar de cara, tá? O app. O que é o app? É uma criptografia frágil. É fácil de quebrar. Se o roteador tiver com a configuração web, é fácil de descobrir a senha. Ao firewall, que é o segurança de boate, aquele que vai proteger a entrada de acessos, né, inofensivos ou nocivos ao meu computador. VPN é uma rede virtual privada, alguém está acessando à distância. WPA é uma rede, só que com maior segurança agora. WPA, a gente coloca uma proteção nesse acesso. E VLAN é uma rede virtual local, tá? A gente já comentou sobre isso. Então vamos entender agora, na hora que a gente achar a resposta, a gente vai lá e mata. Funcionários podem se conectar para acessar a rede local da empresa sem estar fisicamente lá. Também é uma excelente maneira de proteger e criptografar sua comunicação com a internet em redes públicas não confiáveis, como uma rede Wi-Fi em de aeroportos. Ou seja, basicamente, permite acesso remoto a recursos de uma rede local, ainda que você não esteja fisicamente conectado nessa rede. Também serve para garantir a proteção durante a troca de informações pela internet em redes públicas. Quando você se conecta, geralmente executa algum cliente em seu computador ou clica em um link especial em site, faz o login com suas credenciais e cada máquina de cada ponta verificada da outra, e autenticidade da outra. Quando ocorre a confirmação, sua comunicação com a internet é criptografada e protegida de interceptação. Esse é o principal detalhe dessa solução. A segurança, aqui é a questão, ó, a segurança que ele proporciona para sua navegação na internet, evitando que seus dados fiquem visíveis para pessoas não autorizadas. Entenda aí o que ele quer, tá? O funcionário, ele vai se conectar à rede local da empresa sem estar fisicamente lá. Então vamos lá. VLAN é uma rede virtual local. Tem que estar fisicamente lá. WPA é para acessar o roteador. WEP é para acessar o roteador. Firewall é uma barreira, uma parede de proteção. Se você quer acessar alguma coisa à distância, o nome disso é VPN. É acessar. Da onde você estiver, você consegue acessar um outro ambiente usando a internet. Aí ele vai fazer uma proteção através, por exemplo, de criptografia para que você consiga fazer essa proteção adequada. Fechado? Vamos para a próxima questão, vou colocar na tela já de cara para a gente responder junto, tá? Diz aqui, ó, questão de número 12, vamos junto. Um dos sites de pesquisa na web mais utilizados hoje é o Google. Para pesquisar corretamente a frase exata, Sabesp planta, somente no site da Sabesp, utiliza-se no campo de pesquisa do Google. O que é que você tem que colocar? Aí entra lá aquelas ideias de pesquisa, busca, não é? Vamos lá, primeiro ele fala aqui, ó, frase exata. As frases exatas a gente vai utilizar aspas duplas para indicar que eu estou pesquisando por uma frase exata. Ou seja,
É só colocar em aspas duplas, nada mais. Não precisa de besterol, não. Só colocar em aspas duplas. E depois ele quer no site da Sabesp. Como é que faz para pesquisar dentro de um site? Site, 2 pontos e o nome do site que você quer, tá? Nesse caso aí, pode ser com www ou sem o www, funcionaria do mesmo jeito. Tudo junto, tá? sabesp.com.br. É assim que tem que ser, ó. Então, qual é a resposta? Letra A, shares, errado. B, site, 2 pontos, sabesp.com, e depois espaço, entre aspas, planta. Perfeito. É a letra B. Letra C, errado, 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 porque tem esse bagulhinho aqui, nada a ver. E info é para procurar informações de um determinado conteúdo, de um site. Então, errado, letra B de bola é a resposta correta. Os que mais caem são, entre aspas, site, 2 pontos, o menos, que é para retirar uma palavra da pesquisa, retira uma palavra da pesquisa, e o file type. 2 pontos PDF, que é para procurar um arquivo em PDF, ou DocX, ou qualquer outro formato. O file type seria tipo de arquivo. Fechado? Relembrado? Vamos seguir. Questão número 13 na tela. Diz a questão. A vida de quem prefere fazer tudo online pode ficar ainda mais fácil com a Sabesp Mobile, propagandas. Agora, ter acesso à segunda via da conta da água, verificar o histórico das 12 últimas contas de consumo, comunicar um vazamento de água ou esgoto, orientações sobre débito automático, entre outros serviços, pode ser feito online por meio do aplicativo Sabesp. O Sabesp Mobile está disponível para dispositivos móveis e pode ser baixado gratuitamente nas lojas. Eu lhe pergunto, para que tanto texto para falar nada? Só está dizendo, filho, existe um aplicativo aí na empresa agora, tá bom? Fechou, tranquilo. Um estagiário, esse é para lhe cansar, tá? E ele consegue. Um estagiário decidiu utilizar a Sabesp Mobile. Para isso, ele, letra A, acessou o aplicativo de baixar aplicativos, né? O Store, App Store, através do seu smartphone, usando o protocolo de rede sem fio HTML. HTML não é protocolo de rede sem fio, deixa eu dizer. B, entrou em um navegador, acessou o site da Sabesp, baixou o aplicativo usando um cabo HDMI ligado ao seu smartphone. Cabo HDMI é para cada questão que eu vejo. Cabo HDMI é para conectar uma TV, um monitor, tá? É para vídeo, para exibição de vídeo e áudio também. C, conectou o seu tablet à internet usando uma rede sem fio baseada no protocolo Android para acessar a Play Store. Protocolo Android? Nunca vi na vida. Nunca vi. D, conectou o seu smartphone a uma rede sem fio baseada no protocolo iOS para acessar o App Store. Protocolo iOS? iOS é sistema operacional. Android é sistema operacional, não é protocolo. Aí, acessou a Play Store através do seu smartphone com o sistema operacional Android conectado a uma rede Wi-Fi. Perfeito! É isso aqui, ó. Perfeito, tá? Se eu quero baixar um aplicativo, o que você faz? Você se conecta a alguma rede, não importa qual seja ela, se conecta a alguma rede, utilizando o seu celular, que pode ser Android, pode ser iOS, o sistema operacional, e aí você se conecta a uma rede sem fio, que é chamada Wi-Fi, para poder baixar o aplicativo. Se for no Android, Play Store, se for na Apple, seria App Store. Bom, vamos seguir. Um estagiário que usa um computador com sistema Windows deseja enviar ao seu chefe um único e-mail, 85 documentos que juntos totalizam 3 megabytes de tamanho. No web e-mail, a forma adequada de fazer isso entenda, ele tem um bocado, ele só está dizendo isso, ele tem um bocado de arquivo, todos eles juntos totalizam 3 megabytes, tá? Como é que faz para ele enviar tudo isso de uma vez só? Vamos lá, letra A. Ele vai compactar os documentos em um único arquivo, utilizando o compactador como em zip ou em RAR, anexar esse arquivo compactado e enviar. Pode ser uma opção, tá? Pode ser uma opção. Eu pego todos eles e transformo em um só compactando. Pode ser perfeitamente. Professor, tem que ser assim? Não. Se eu quiser, eu posso mandar os 85 documentos lá soltos. Mas ele está dizendo que vai compactar, não tem problema. B,
você vai anexar 85 arquivos um a um e enviar utilizando o protocolo FTP que reduz o tamanho do arquivo no envio. De novo, ó, FTP não é utilizado em e-mail. E vai dar trabalho ficar mandando um por um, né? Se você selecionasse, ainda iria. Clicando com o botão compactar arquivos, que permite selecionar todos os documentos para serem enviados como um único arquivo compactado. Não existe a opção chamada botão compactar arquivos no e-mail. Não existe. D. Criar uma VPN utilizando o IMAP e selecionar todos os arquivos que serão enviados sequencialmente de forma segura. Tá bom? Tranquilidades? Aí ele fala criar uma VPN, um acesso à distância, acesso remoto, não tem nada a ver com anexar arquivo. E aí, utilizando a opção mensagem privada, que além de garantir segurança no envio dos dados, ainda permite que todos os arquivos sejam enviados de uma única vez. Utilizar a mensagem privada não tem nada a ver com enviar arquivo. Ou seja, por eliminação, pelas loucuras que foram ditas, a resposta seria a letra A dessa questão. Certo? Letra A. Vamos seguir. Ao acessar uma página web com grande quantidade de texto utilizando o Google Chrome, o estagiário deseja, olha o termo, localizar uma frase na página. Para aparecer o campo onde pode digitar a frase que ele quer localizar, a ser localizada, ele deverá pressionar a combinação de teclas. Qual é a tecla de atalho para localizar? Isso que ele quer saber. Qual é a tecla de atalho para localizar? E aí você tem que lembrar, tá? Tecla de atalho. Se fosse no Word, seria Ctrl L. Muita gente vai ter muita dúvida com isso aqui, ó. Porque o Word transforma tudo por português. L de localizar. Só que em todos os lugares, no Windows, em qualquer sistema operacional, em qualquer programa aleatório, para procurar é Ctrl F de Find, tá? Ou poderia ser F3, poderia ser Ctrl G também, que dificilmente cai. Então Ctrl F ou F3 são as duas teclas mais comuns, tá certo? Então letra A, Ctrl L não é de localizar, Ctrl S não é de localizar, Ctrl Alt Insert, Ctrl Alt L errado, resposta Ctrl F de Find, procura, localização. Resposta correta. E cai muito essa tecla de atalho, tá? De localização, de procura, de pesquisa. Cai muito. Vamos seguir. Questão de número 16. Um estagiário está habituado a realizar compras em sites de comércio eletrônico e realizar transações bancárias no site de seu banco. Sempre que acesse esses sites, como sabe, terá que informar senhas, números de cartão de crédito e dados bancários, observa na linha de endereço do navegador se o site usa um protocolo, ó, é o que ele quer. Qual é o protocolo que aplica certificados digitais para garantir segurança? Lembra qual é? Protocolo que aplica certificado digital para garantir segurança. Se você está usando algum site, o protocolo utilizado em site é o HTTP, para acessar sites, para visualizar conteúdos. E se for com segurança, vai ser HTTPS, //. O HTTPS é aquele que vai mostrar também o cadeado para indicar que esse site ele é seguro e tem certificado digital, certificados como SSL, TLS, EVSSL, tá? Para garantir essa segurança. Então a resposta aqui nesse caso seria HTTPS. Ok? HTTPS. Fechado? Vamos seguir? Simbora. Questão 17. Meu Deus, que texto. Vou ler só o início aqui que vai dar pra gente responder. Na verdade, não colocaram as alternativas aqui. As alternativas estão aqui, não me ajudaram não. Vamos lá. Pequenos arquivos são gravados em seu computador quando você acessa sites na internet e são reenviados a estes mesmos sites novamente quando são visitados. Quais são os pequenos arquivos gravados no seu computador quando você acessa sites? E quando você revisita esse site, quando você acessa o site mais uma vez, eles aparecem lá. Alguns riscos de segurança de informação podem incluem, letra A, dados preenchidos por você em formulários web. Também podem ser gravados nesses arquivos, coletados por atacantes ou códigos maliciosos a serem devidamente acessados, caso não estejam criptografados. Você não vai criptografar arquivo, né? B.
Ao usar opções como lembre-se de mim e continue conectado nos sites visitados, informações sobre a sua conta de usuário são gravadas nesse arquivo e usadas em autenticações futuras, perfeito. Mas, se usadas em computadores infectados ou de terceiros, estes podem ser coletados e permitirem que outras pessoas se autentiquem como você. Tá certo o que se menciona aqui, tá? Quando você acessa um site, pede para guardar a sua senha e depois alguém consegue coletar esses dados, roubar esses dados, alguém vai poder usar esses dados contra você, tá? Então isso pode acontecer, tá tudo certo o que se diz aí. Tranquilidade? Vamos lá. Ao ler esse texto, que estava lá com as alternativas, o estagiário concluiu que o que é que seria aquilo? Seriam esses arquivos, códigos móveis, componentes ActiveX, arquivos P2P, cookies ou worms. Quais são esses arquivos que você clica lá, lembre-se de mim, e ele guarda seu login, guarda sua senha, guarda cartão de crédito, guarda informações de acesso seu. O que é que seria? Cookies. O que é que são cookies? Dados pessoais, dados sensíveis, dados financeiros, dados que você armazena dentro de sites. Esses são os cookies, tá bom? Então, a alternativa correta, a letra D de dado. Mais uma, questão 18. Um estagiário estava utilizando o navegador Firefox, não importa qual seja a versão, e digitou na linha de endereço sabesp.com.br. Ele foi direcionado ao website da Sabesp e no canto direito da linha de endereço surgiu um ícone com o símbolo de 3 pontinhos. Ao clicar nesse ícone, o usuário terá acesso a algumas funções como bloqueio de conteúdo, enviar link por e-mail, escolha o idioma para ser exibido os menus e notificações do Firefox, novidades sobre o Firefox ou configure como o Firefox se conecta à internet. E agora, qual a resposta aqui dessa questão? Ele não está falando lá dos 3 pontinhos que você utiliza, os 3 tracinhos para configurações, não é isso. Está falando de 3 pontinhos que nem existe mais, que já mudaram, agora é um símbolozinho de tipo de um escudo, sabe? É um símbolo de um escudo, que serve para você se proteger, para você informar quais são as permissões que você dá para esse site, tá? Quais são as permissões que você está dando? Você vai poder informar aqui, nos 3 pontinhos. Como, gente, eu tô aqui pensando porque essa questão ela estaria desatualizada hoje, tá? Estaria desatualizada. A gente já está no Firefox mais de 100, 108, se eu não estiver enganado, se já estiver lá na frente ainda, né? Ou já não tiver passado tudo aqui. Então a gente está bem avançado nisso daqui. Mas o que é que seria e o que é possível fazer? Veja, nos navegadores, você vai poder ter a opção de configurar a proteção desse site, definindo se você quer que guarde cookies ou não, conteúdo de rastreamento ou não, criptomoedas de mineração ou não, se você quer que rastreie o conteúdo que você está acessando ou não, você vai poder definir tudo isso daqui, tá? Na onde? Lá no símbolozinho que eu lhe falei, que é um símbolozinho do escudo, que aparece antes do cadeado, né? Assim, quando você acessa o site, ó, aparece lá o site, aparece o cadeado, antes do cadeado vai aparecer tipo um escudozinho, sabe? É bem bonito isso. Pronto, é aqui onde vai aparecer. Mas o que é que eu posso fazer hoje com um link, ou quando eu acesso um site? Você vai poder enviar link por e-mail, tá? Pode ser enviado o link por e-mail. E você vai poder configurar, não é bloquear conteúdo, mas é configurar a segurança do acesso ao site. Nesse caso, a resposta seria a letra B, porque você vai poder enviar um link por e-mail, mas como estou te dizendo, tá? Está desatualizado isso aqui. Vamos seguir. Próxima, 19. Um estagiário da Sabesp foi convidado a opinar sobre recomendações corretas a serem aplicadas na rede móvel wireless da empresa, com destaque ao AP Access Point. O estagiário afirmou que, veja lá, o cara vai precisar opinar sobre as recomendações sobre o wireless, tá? Sobre o wireless. Letra A. 2 fatores muito importantes devem ser considerados ao definir a topologia de rede wireless: o posicionamento do ponto de acesso e a obrigatoriedade de manter as redes wireless totalmente conectadas à rede interna da Sabesp. Então, isso daqui já para mim já está excelente, tá?
Você vai ter que definir como é que você vai usar a rede, qual é o posicionamento, e você vai ter que manter esse ponto de acesso para outras pessoas acessarem à distância. Você vai deixar conectada na rede local da empresa, tá? Tem que ser. Então, letra A tá certo. Letra B fala que como a potência da antena do aplicativo ou do access point, do ponto de acesso é sempre pequena, já está errado. Não é sempre pequena não, depende. C. Além do uso de criptografia, é recomendável um posicionamento cuidadoso dos access points, longe do centro do prédio, mais próximo da janela. Tá? Que loucura. Vai botar mais perto da janela por quê? Porque para os carros pegar, tá doido? D. Para aumentar a segurança da rede interna, deve-se conectar access point a um hub e não a um switch. Você conectar um hub e não a um switch, você vai estar ferrando porque o hub ele não é inteligente, o switch é que é inteligente. Switch e roteador são inteligentes. Eles que conseguem enviar e trazer. Senão você não conseguiria formar uma rede de entrega, de ida e volta, tá? Então o hub é mais simples, ele é burro. Uma boa comunicação, uma boa solução pode ser colocar todos os access points em um segmento próprio de rede, colocar um firewall entre eles. Isso possibilita o controle da utilização e ainda provê uma boa possibilidade de integração à VPN, a rede virtual privada. Tem nada a ver, firewall é para segurança do que vai ser acessado, não para formar uma rede, nesse caso daqui, tá? Não precisaria fazer isso daqui, porque os nossos roteadores vão ter que estar conectados e configurados com seus firewalls. O access point, o ponto de acesso, é basicamente um local que você vai acessar. Não precisa definir as propriedades lá. Outros ambientes configuram para a gente, tá bom? Então, letra A foi a questão correta. Vamos, questão 20. 20 na tela. No Outlook 2013, ou seja, e-mail, um estagiário clicou na opção novo e-mail, clicou em novo e-mail, da guia à página inicial, para escrever uma mensagem direcionada a um colega de trabalho. Na janela que se abriu, no campo para, colocou o endereço de e-mail do seu colega, preencheu o campo assunto e redigiu a mensagem. Porém, deseja colocar o seu supervisor em cópia oculta, mas notou que o campo para isso não está disponível. Como é que faz para ele encontrar onde é que está o campo cópia oculta? Onde é que vai estar isso? Vai estar em opções CCO, inserir cópia oculta, mensagem CCO, exibir cópia oculta ou inserir CCO? Resposta: opções CCO. Inserir é quando você quer inserir um conteúdo à mensagem de e-mail. Mensagem é a própria mensagem, definição de configuração do texto da mensagem. Exibir seriam outros quesitos de exibição, nada a ver com o que está aqui. Inserir já falei. Então, resposta letra A. Quando eu quero definir CCO, habilitar CCO ou não, eu vou em opções e clico na opção chamada CCO, tá? Ou BCC, também poderia ser chamada. Vamos lá, 21. Acredita-se, deixa eu colocar outro, fica melhor, bem melhor. Acredita-se que, a partir de 2020, pelo menos 50 bilhões de coisas estão conectadas à internet. Desde carros autônomos com capacidade de se comunicar com sinais de trânsito, até sistema de automação industrial, passando por drones e pessoas. Portanto, é necessário que a rede tenha capacidade de suportar um número massivo de dispositivos conectados ao mesmo tempo, notadamente o sem fio. Tá? Aqui ele está, propositalmente, começou a questão falando do que a gente chama de IoT, ou IoT, ou Internet das Coisas. É colocar objetos na nossa rede de conexão sem fio, principalmente. Aí ele diz, o mundo espera por essa nova tecnologia de redes móveis. No Brasil, há um certo otimismo com relação à sua chegada. Porém, a faixa de frequência que deve ser utilizada em todo o mundo para esse tipo de tecnologia é 3.5 GHz. Já é usada por operadoras de TV, por antena parabólica, podendo haver interferência de sinais em caso de duas atuarem juntas. Entretanto, a Anatel acredita que será feita uma limpeza da faixa antes da sua instalação definitiva. Ou seja, para isso todo mundo usar muito bem, a Anatel já está prevendo o que vai ser melhor. Aí ele diz, um estagiário, ao ler essa notícia, conclui corretamente que o artigo se refere à tecnologia. Qual é a tecnologia que está chegando aí para todo mundo se conectar a ela, para ter mais velocidade, para ser melhor de utilização? Qual é o nome dessa tecnologia? E que a Anatel está se metendo aí. A Anatel se mete no 5G. Essa é a tecnologia, tá? LTE, LTE2,
HSW ou DPA ou GSM, todas essas são tecnologias antigas. E IoT se refere às coisas que serão conectadas, não à tecnologia de acesso. Tecnologia de acesso é a chamada tecnologia 5G. Aí vai facilitar, porque todo mundo vai utilizar uma conexão muito veloz, tá? Por isso que ele diz que vai limpar, para não ficar várias utilizações diferentes. Todo mundo usando 5G vai ser melhor. Tudo bem? Vamos lá, questão de número 22 na tela. Considere as opções avançadas de pesquisa de imagem abaixo. Você vai lá pesquisar uma imagem. Então, ponto IN. Vamos ver se é certo ou errado, ponto 1. Na hora de pesquisar uma imagem, você consegue localizar a imagem com todas essas palavras, ou com nenhuma dessas palavras, ou com qualquer uma dessas palavras, ou com esta expressão ou frase exata? Essa é uma pergunta, tá? Na hora de procurar uma imagem, você consegue procurar uma imagem com todas as palavras, você bota todas as palavras lá e manda procurar. Você consegue procurar com todas as palavras? Sim. Com nenhuma dessas palavras? Sim. Com qualquer uma? Sim. Com a exata? Sim. Porque você pode localizar do jeito que você quiser as imagens. Vamos pensar no Google aqui para facilitar, tá? Se você for no Google, você pesquisa do jeito que você quiser. 2. Você pode pesquisar imagem com direito de uso não filtrado por licença? Você pode pesquisar por imagens que podem ser utilizadas para divulgação? Pode. 3. Você pode pesquisar por um tipo de arquivo com formato JPG, GIF, SVG. Pode usar formatos? Pode pesquisar por formatos? Pode, sim. 4. Você pode pesquisar um tipo de imagem em determinado formato geométrico, como um círculo, um cubo, uma pirâmide? Essa é a única coisa que eu vejo em prova que ele disse que está errado, tá? Você não consegue procurar uma imagem pelo um formato geométrico, tá bom? Então estaria errado o que se menciona aqui. O primeiro está certo, o segundo está certo, o terceiro está certo, o quarto está errado. E o quinto? Nem precisaria, mas vamos ler. Uma determinada cor da imagem. Posso pesquisar por uma cor da imagem? Pode sim, verdadeiro. Então só o 4 está errado. Seria 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Apenas. Gabarito, letra C. É isso. Bora! Mais uma. Roche. Quando você cansar, você pausa, tenta meditar um pouquinho, depois continua, tá? Nas versões mais recentes do Outlook, após clicar com o botão Novo E-mail, aparecerá uma janela para criar uma nova mensagem de e-mail. Se o campo para inserir endereços de e-mail em cópia oculta não estiver visível, para adicioná-lo, deve-se clicar em... Nas versões mais recentes do Outlook, após clicar o botão Novo E-mail, aparecerá uma janela que você pode mandar e-mail. Se o campo para inserir endereço de e-mail com cópia oculta, a gente já respondeu essa questão anteriormente, ó. Quero mandar com cópia oculta, porque não estava aparecendo. Para aparecer, como é que faz? Opções CCO. Só essa daí a gente já fez. Não, a gente não fez. A questão era muito parecida, pede a mesma coisa e tem a mesma alternativa como resposta, mas eram de anos diferentes. Isso é só para lhe mostrar que as questões elas se repetem e que você não deve ficar assustado com isso, tá? Bora, questão número 24 na tela. Todos os computadores conectados à internet, incluindo smartphone, laptop, servidor web, se comunicam usando números conhecidos como números de endereços de IP. Endereços IP. Porém, ao abrir o navegador, não digitamos IP para entrar em um website, mas sim o nome amigável. A gente bota o nome, por exemplo, sp.prev.sp. Para converter esse nome amigável em endereço de IP, por exemplo, 920355, é utilizado o protocolo. Qual é o protocolo? Olha para mim. Qual é o protocolo que converte nome para número? Qual é o protocolo que é semelhante a uma agenda telefônica, que pega lá o nome e liga para o número? Quem é que faz esse correlacionamento aqui? Resposta: protocolo Deus nos salve. Ou você pode lembrar assim, ó, dá nome ao site. Quem é que dá nome ao site? DNS. É isso. SMTP é protocolo de envio de e-mail. DHCP distribui IP de forma automática para quem está querendo acessar a rede. UDP é um protocolo de transporte que utiliza a velocidade na comunicação. IMAP é um protocolo para receber e-mail. Tá? Então, questãozinha aqui sobre protocolos. Mais uma? Bora! 25. Questão. Um usuário do Firefox na versão 69 deseja
que sempre que fizer um novo download, ele quer fazer download, seja perguntado em que pasta vai ser baixado o arquivo. Para isso, onde será possível realizar essa configuração, onde ele deve digitar na barra de endereço do navegador a instrução. O que é que ele quer fazer? Downloads. Não é isso? Não é downloads que ele quer fazer? Pronto. Então ele vai em download. Pronto. Resposta, letra D de dado. Não é download que ele quer fazer? Vai em download. Ok? Mais. Suponha que um assistente administrativo da Sanasa pretenda criar uma homepage, ou seja, uma página inicial, para atender algumas necessidades internas da empresa, utilizando a tecnologia web, entre outras coisas, o que é que ele vai precisar. Vamos lá. Ponto 1, a gente vai ter que definir o que é cada coisa, tá? Definir o âmbito de hospedagem da página. Rapaz, não sei não. B2, de uma linguagem de marcação de hipertexto. Quem é linguagem de marcação de hipertexto? Isso aqui é facílimo. Linguagem de marcação de hipertexto. HTML. Linguagem de marcação de hipertexto. Acabou, só pode ser letra D ou letra E. Vamos continuar. De um localizador de página. URL significa exatamente isso. Localizador de recurso uniforme. Localizador de páginas. E ponto 4, de protocolo de transmissão de hipertexto. Quem é um protocolo de transferência de hipertexto? Protocolo de transferência de hipertexto, HTTP. E se ele quer uma hospedagem na empresa, é intranet. Ou seja, resposta, letra D de dado, é o gabarito dessa questão aqui. Letra D de dado. Tudo bem? Bora seguir. Vamos. 27. Na sua configuração padrão, muitos servidores de e-mail vêm com um relay aberto, permitindo que eles sejam usados para enviar mensagem. Vamos olhar só aqui, ó. A questão é sobre protocolos, tá? Facilitar e evangelizar a nossa vida, senão a gente fica horas estudando. É sobre protocolos. Então não vou ficar olhando tudo não. Ele fala aqui, ó. Para resolver esse problema de relay aberto, deve-se configurar esses servidores corretamente. A configuração adequada deve permitir, primeiro, envio de mensagens com endereço de origem local e endereço de destinatário local externo. Recepção de mensagem com endereço de origem local ou endereço de destino local. Quem é que vai fazer isso aqui? Tratam-se de servidores. Quais são os tipos de servidores que vão fazer isso daqui, tá? Configuração. Essa configuração vai permitir enviar mensagem para qualquer rede, qualquer domínio. É isso, qualquer rede, qualquer domínio. Não é isso? Quem é que vai fazer isso daqui? Quem é que vai ser utilizado para envio de mensagens para qualquer rede, qualquer domínio? O DP é um protocolo de transporte que pensa em velocidade. Ele está falando de velocidade em questão? Está falando de velocidade? Não, né? Não está falando de velocidade, não. Então ele não quer que esse negócio seja com velocidade, então não vai ser o DP. ARP e RARP são protocolos da camada de identificação de rede. Identificação de rede. Está falando para identificar alguém? Não, não está falando para identificar, não. Está falando que vai ser um protocolo que vai conseguir enviar e vai conseguir receber essas mensagens também. SMTP, protocolo de envio, em que em alguns casos conseguem também receber. Tá? ICMP, protocolo que controla e-mail, que controla envio e recebimento. Então seria a resposta. DNS não falou em converter nome e domínio, não falou em converter nome de site em número, não falou. A resposta seria ICMP aqui da questão, tá bom? Simbora. 28. Gente, eu só vou falar o que foi essencial, tá? Não vou ficar remoendo história, não. 28. Ele mostra aqui uma tela do Windows, ó. Uma tela do Windows. Aí ele coloca assim, ó. Conectividade PV4, tá com a internet. Conectividade, aí ele colocou aqui o I, tá? Que seria assim, ó. O que é isso? O que é isso? Sem acesso à internet. Status da mídia, ativo. Duração da mídia, 3 horas. Esse 2 aqui está em 100 megabits por segundo. O que é isso? Tá? Ele quer saber que nome é que aparece nesse 1, que nome é que aparece nesse 2. Que nome é que teria que aparecer?
Se tem conectividade IPv4, vai ter que ter conectividade IPv. Existem duas versões de IP. Quais são as duas? IPv4 e IPv6. IPv6. E 2, ele está falando de 100 megabits por segundo. O que é isso? Isso é velocidade. Então a gente vai procurar uma questão que fale sobre IPv6 velocidade. Aqui, ó. IPv6 velocidade. A imagem era referente ao IPv6 e velocidade. O gabarito é a letra C. Fechado? Vamos lá. 29. Estamos acabando. 29. Considere que o usuário digitou no navegador, condições de dados, endereços desses 3 sites. Olha, observe que tem aqui, ó. Site 1, ele está com um cadeado, quer dizer que está com o protocolo HTTPS. E aí tem o domínio dele e o serviço sendo utilizado. O site 2 está com HTTPS, tá? Tem o cadeado. E além disso, tem uma identificação. Quando tem identificação, gente, ó. Quando tem identificação, é porque ele está utilizando o protocolo de criptografia chamado EVSSL. Quando ele não identifica, aí pode ser o SSL, que é esse caso aqui, ou poderia ser o TLS. TLS ou SSL, tá bom? E o site 3 não tem nada, só tem o izinho. Sabe para quê? Pra dizer, amigão, não tem criptografia não, então tá usando o HTTP, não tá dando segurança nenhuma de acesso a esse site. Pronto, identificamos, vamos para a questão. É correto afirmar que, letra A, os 3 sites possuem o mesmo certificado de segurança? Nunca nas galáxias. O primeiro estava com SSL, o segundo com EVSSL, o terceiro estava sem. Ok? Vou voltar aqui, ó. Tava com SSL, tá? Tava com o EVSSL, o que é que identifica? O nomezinho dele aqui, ó, Itaú. Quem foi que fez isso aqui? Itaú. E o último, não tem nada, não tem cadeado, não tem nada, então não tem certificado. B, o site 3 utiliza HTTPS. Não, o site 3 utiliza HTTP, tá sem cadeado, tá sem segurança, tá errado. C, o cadeado garante que o site 1 e 2 utilizam o mesmo protocolo e o mesmo certificado de segurança. Errado, não é o mesmo certificado. O mesmo protocolo os dois utilizam HTTPS, mas não é o mesmo certificado de segurança. Um está usando o SSL e outro está usando o EVSSL. 4. É possível clicar no cadeado do site 2 e verificar que o site possui EVSSL. Ops. EVSSL. O mais seguro dos 3. Perfeito. Porque tem identificação de quem está acessando, o que está acessando, quem fez. Tem toda a identificação. E acessa-se o webmail, o site 3. Perdão. Acessa-se o webmail do site 3 através do endereço digitado. Não, está acessando um site, né? E-mail. Um site da Sabesp aqui, ó. Não é e-mail, não. Então tá errado, tá bom? Letra D de dado é o gabarito dessa questão. 30. Considere que o usuário esteja utilizando o navegador Chrome com condições ideais e digitou o seguinte comando na linha de endereço: Chrome, History. Esse comando faz o quê? Já tá dando o nome, filho, ó. History. Vai exibir o History, o histórico. Tá? A lista dos sites acessados. A lista de todos os sites que o usuário navegou na internet nos últimos 3 dias apenas. Apenas o cacete. B. Lista apenas os sites que o usuário adicionou aos favoritos. Não, não é favoritos. Lista os sites que o usuário acessou. D. Dá acesso ao histórico. Informa o dia, mas não informa o horário de acesso aos sites. Dá acesso ao histórico e oferece a opção de limpar o histórico. Perfeito. Dá acesso ao histórico, mas não permite. Não permite? Não informa, não permite, não consegue, não faz. Errado. Tá? Falou mal, tá errado. Não falou mal, falou lá o que deveria falar. Ou seja, as informações básicas é o correto. Letra D de dado é o gabarito correto para essa questão. Bora. Só mais 2. Questão 31. Redes Wi-Fi se tornaram populares pela mobilidade que oferecem e pela facilidade de instalação em diferentes tipos de ambientes. Embora sejam bastante convenientes, oferecem diversos riscos à segurança da informação e para resolver algum desses riscos foram desenvolvidos mecanismos de segurança, como e aí vale lembrar, para dar uma segurança aos seus roteadores, à rede Wi-Fi, a gente não usa mais o app, porque o app é de frágil quebra, já falei isso hoje para vocês.
Não existe isso aqui para você. Bluetooth não é utilizado pelo Wi-Fi. O Wi-Fi é uma tecnologia, Bluetooth é outra. HPPTS nem existe, eu disse aqui para nossa prova, esquece isso. Se eu quero ter segurança acessando uma rede sem fio, é utilizando o WPA. Você entendeu que eu não li nada mais? E eu sei que você vai dizer, mas lê o resto, mas me explica o resto. Vai se lascar, não vou explicar nada não. Por quê? Porque a única coisa que você precisava saber aqui é que quando eu uso uma rede Wi-Fi, uma rede sem fio, e eu quero segurança nisso, com o mecanismo de segurança, qual é o mecanismo de segurança utilizado para redes que utilizam Wi-Fi com roteador, tarará, tarará. É isso aqui, ó, WPA, WPA2, WPA2PSK, seria isso e acabou. É isso, a resposta é essa. Próxima questão. Um assistente de gestão pública está acompanhando o endereço dos computadores de uma rede de classe C utilizando o protocolo IPv4. Depois de apresentado um conjunto de endereços IP a serem atribuídos aos computadores de rede, identificou corretamente como válido apenas o endereço. Lembre que o IPv4 é aquele que tem que ter 4 conjuntos de números e em nenhum deles pode ultrapassar de 255. Então tem que ser de 0 a 255 em cada um desses conjuntos de números. As classes, depois você revê lá, assiste novamente o que a gente falou de classes, mas não é importante aqui. Observe, ó, letra A, 262, não existe isso. Letra B, 317, não existe isso. Letra C, 416, não existe isso. Letra D, 328, não existe isso. A única que poderia ser correta é a letra E. Por quê? Porque não está ultrapassando 255. Ó. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. E não ultrapassa 255. A resposta tem que ser essa daí. Acabou, ponto. Então, gabarito letra E. Para finalizar, a questão 33, ele pergunta qual é o protocolo de transmissão que permite troca de arquivos grandes e permite também acessar remotamente o sistema de arquivos diretamente entre computadores sem passar pela web. É chamado de troca de arquivos ou transferência de arquivos, é o chamado FTP. Transferência de arquivo, troca de arquivo, FTP. Resposta, letra D.